Então, boa tarde, irmãos. Vamos começar este culto vespertino. Vamos ficar em pé, que aí louvamos ao Senhor melhor, cantamos mais bonito. Vamos cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantemos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu. E o melhor de tudo, não condenado, que maravilha de amor, eu pecador e perdido, salvo por Cristo Senhor. Cantamos e aí repetimos no final, tá bem? Vamos lá. Já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu, não condenado, que maravilha de amor, eu pecador e perdido, salvo por Cristo Senhor. Já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus. Eu que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu, não condenado, que maravilha de amor, eu pecador e perdido, salvo por Cristo Senhor. Senhor, te damos graças porque realmente o Senhor é quem nos salva da morte, o Senhor que é quem mesmo executou a salvação, Senhor, e nos amou de tal maneira que nos livrou desse juízo, Senhor. Te agradecemos porque temos esse privilégio tão grande de estarmos na Tua presença, na Tua casa para Te adorar. No primeiro dia da semana, Senhor, separar esse dia para mesmo fazer a lembrança do nosso tão bondoso Deus. Nos abençoa, Senhor, enquanto estamos aqui reunidos. Abençoa todos os momentos, desde os cânticos agora até a palavra, e que o Senhor venha falar conosco nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados. Obrigado. Irmãos, só para aqueles irmãos que nos acompanham na internet, eu sei que os irmãos aqui já conhecem os trabalhos semanais. O Matias vai colocar aqui os avisos dos nossos cultos semanais. E a começar de hoje, no domingo, tivemos mais cedo, às 11 horas, a nossa escola bíblica dominical, o culto da manhã. E agora, este da tarde, às 5 horas. E na quarta-feira, se Deus permitir, teremos ali o culto em Cuba, nossa congregação em Cuba, às 20h30, ali por volta das 20h45, a gente está iniciando os cultos lá na nossa congregação, e o pastor Elias está expondo a carta aos Colossenses.
Na quinta-feira temos ali Vales Mortos às 3. Mas antes, como é caminho, para ali em Serpa, visita a irmã Augusta, a irmã Ana, no lar de idosos. Depois pega o casal Bulli e vai para Vales Mortos para o culto das 3. E aqui à noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração, onde todos são bem-vindos a participarem e estarem conosco orando. Tem uma pequena meditação no início, depois nós entramos no período de oração. Às 20 horas, o culto de oração na quinta-feira. No sábado, normalmente, teríamos o Descobridores às 17, às 5 horas da tarde. Mas como estamos indo ao Brasil, então vamos dar uma pausa. Nesse sábado já não vai ter, só retornaremos no primeiro sábado de abril. Se eu não estou enganado, acho que é dia 7 ou dia 6. Então, no primeiro sábado de abril, nós retornaremos com os Descobridores. Eles ficaram com 2 tarefas, que é aprender os livros da Bíblia e o nome dos 12 apóstolos. Então, alguns já conseguiram, pastor. Né? Já, para mim, já estava satisfeito, mas ficaram com esse desafio. Tá certo? Então, todos são bem-vindos. Vamos finalizar essa parte de adoração, louvor, cantando o hino Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Como depois o pastor Elias já vai pregar, nós vamos ficar em pé, só para descansar, de ficar, vai ficar muito tempo sentado. Aqueles que podem, então, vamos cantar Em Jesus, crer e observar é o nome do hino. Cantemos. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Convido o pastor Elias, Deus abençoe. Podem sentar. Valeu. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para
Primeira Epístola de São João, o capítulo 2. Vamos ler os primeiros 2 versículos, os versículos 1 e o versículo 2. Sentados mesmos, né? Mas em reverência, vamos ler esses 2 versículos e depois vamos fazer uma breve oração e aí a gente entra na exposição. Primeira Epístola de São João, o capítulo 2, os versículos 1 e versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela a Tua palavra, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. E não há, Senhor, outro Salvador senão Tu. Tu és, Senhor, o Salvador do mundo. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ti, Senhor. Assim, aceita a nossa gratidão e o estudo, Senhor, que está diante de nós, que o Senhor nos guie em toda a verdade, abrindo, Senhor, mesmo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. No Teu santo e bendito nome oramos. Amém. Muito bem, irmãos, no último estudo, eu deixei de propósito essa parte final aí do versículo 2, que diz assim, que Jesus Cristo, ele é a propiciação, e entenda, propiciação era quando o sumo sacerdote pegava o sangue do animal que foi morto no altar, era trazido e aspergido sobre o propiciatório. Veja só, a intenção dessa propiciação era para apaziguar Deus, que está irado contra o pecador. A Bíblia não diz, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, no Antigo Testamento, Deus ensinou para o povo de Israel que o animal, né, tinha que morrer em prol do pecador. É claro, Hebreus depois vai ensinar que sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecado. Então aquilo era um símbolo do sacrifício de Jesus Cristo que viria. E por isso João Batista, quando viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que no passado o Cordeiro tirava ou cobria o pecado de uma pessoa? O Cordeiro, ele era primeiro imolado, era tirado o seu sangue, depois de tirado o seu sangue em uma vasilha, esse cordeiro era morto no altar. Entendeu? Então, ao invés do pecador ser morto, porque a Bíblia diz, toda alma que pecar, morrerá. Então, uma vez que o homem pecou, ele tem que morrer. E aí o que Deus estava ensinando para o povo? Estava ensinando que o povo precisava de um substituto. E geralmente ele dizia, olha, é um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para apontar para Jesus Cristo, que ia vir a este mundo sem pecado, sem defeito, para morrer em prol do pecador. Então, assim como o cordeiro, lá no Antigo Testamento, era queimado no altar, e o seu sangue aspergido sobre o propiciatório ali, para assim fazer propiciação, então aquela pessoa estava perdoada. Então, note bem o trabalho que era feito. Era o sacrifício no altar e a intercessão no propiciatório. Essas duas coisas estão ligadas. Veja só, quando o cordeiro morria no altar, ele morria pelo ofertante. Então eu pequei. Eu trago o meu cordeiro ali para o sacerdote, eu pego um cutelo e coloco na garganta do animal, era tirado o sangue,
Aí depois era esquartejado o animal e era morto. Então, ao invés de eu morrer, esse animal era morto por mim, era morto no meu lugar. E o sangue dele era levado lá, porque a lei diz, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, lá no propiciatório, que ele aspergia esse sangue, então Deus, que estava irado contra mim, agora ele é apaziguado. Entendeu? Ele era apaziguado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso substituto, é o nosso cordeiro, né? Tá? Então, tendo isso em mente, agora vamos para esse versículo, porque esse versículo, ele diz o seguinte, que Jesus, ele está dizendo aqui, não é apenas a propiciação pelos nossos pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Uma outra referência que o próprio João faz aqui é no capítulo 4 e o versículo 14. 1 João, capítulo 4, versículo 14, onde ele diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então agora, irmãos, vamos passar a estudar o que é que João quer dizer com essa palavra mundo. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que Jesus é a propiciação pelo mundo inteiro, ele está dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz por cada pessoa do mundo. E quando ele diz que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, ele está dizendo que Jesus Cristo vai salvar todo mundo do mundo? Ou ele está dizendo que Jesus Cristo é um potencial Salvador? Ele é Salvador do mundo? Em que sentido? O que o João quer dizer com isso? Porque, irmãos, nas Sagradas Escrituras, nós temos pelo menos, veja só, pelo menos 5 usos diferentes da palavra mundo. Tá bom? Então vamos começar por aí. Vamos aprender os 5 usos da palavra mundo nas Sagradas Escrituras. Note bem, nem sempre a palavra mundo quer dizer uma determinada coisa. E vamos ver nisso? Por exemplo, abra suas Bíblias aí para Mateus 13, 24. Os irmãos podem ir anotando, né, essas passagens para o irmão estudar assim, melhor em casa, sabe? Mateus 13, 24. Veja só o que diz aqui. No 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha lá. O homem semeou boa semente no seu campo. Agora vamos ter a interpretação do campo. Vá para o versículo 37 e 38. Aí mesmo. Mateus 13, 37 e 38. Jesus vai dar a interpretação do que ele quis dizer por campo. Diz assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é quem? É o mundo. Então veja só, o campo é o mundo. Então, de certa forma, esse mundo é o quê? É o mundo habitado. É esse mundo inteiro, entendeu? É o planeta Terra, tá? Vamos mais. Efésios 1, 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Nós estamos vendo
as diferentes usos da palavra mundo na Bíblia. Nem sempre mundo quer dizer a mesma coisa. No capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí eu pergunto para os irmãos, esse mundo do qual ele se refere aqui, é ou não é o planeta Terra? Antes da fundação do mundo. Então, é o planeta Terra, é o universo. Tá bom? Então, qual é a interpretação da palavra mundo dentro desse contexto aqui? É o universo, é o mundo, é o planeta Terra. Os irmãos estão entendendo? Então, está aí o uso dele. Mas também você pode olhar em Atos 17, 24. Atos 17, 24. E o irmão vai ver de novo o uso dessa palavra mundo, que quer dizer terra, o planeta Terra, né? Olha lá o que diz, versículo 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Temos a palavra mundo aí? Temos. O contexto dessa palavra, mundo, neste local, significa o quê? A Terra, o planeta Terra. Né? Você pode ver que ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, na água, na terra, no mar. Então a palavra mundo aqui significa o planeta Terra. Muito bem. Mas agora, irmãos, nós vamos para um outro sentido da palavra mundo. Já encontramos uma. Existem palavras na Bíblia que, quando se refere a mundo, ele está se referindo ao mundo habitado, ao planeta Terra. Não necessariamente as pessoas, tá certo? Mas o planeta Terra, o universo. Dentro do seu contexto, o irmão pode notar isso. Mas agora, vamos para Romanos 3:6. E aqui nós vamos ver um outro sentido da palavra mundo, que não é o mesmo. Romanos 3 e o versículo 6. Romanos 3 e o versículo 6, que nos diz assim: certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Veja, a interpretação da palavra mundo aqui já é diferente. Aqui ele não está falando dos peixes, aqui ele não está falando das aves, aqui ele está falando do ser humano, tá bom? Não somos nós que vamos ser julgados? É o animal que vai ser julgado? É o peixe? É o carneiro? Não. Então, o mundo aqui significa pessoas. Cada pessoa. Deus vai julgar o mundo. Tá certo? Então, ele está falando de pessoa. Nesse mesmo pensamento, em Atos 17, 31. Atos 17, 31. Agora nós estamos vendo o mundo não mais como o planeta Terra, o universo. Nós já estamos vendo o mundo como pessoa. Nessa primeira passagem nós vimos aqui que Deus vai julgar o mundo, assim como todos, né? Tipo assim, sem exceção, é Ele. Mas aqui no Atos 17, 31, Atos 17, 31, diz-nos o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos.
Aí eu pergunto, é o mesmo sentido da outra passagem? É. Julgar o mundo. Tá certo? Tá bom. Mas agora, irmãos, agora nós vamos ver algumas diferenças. Essa daqui é dizer que Jesus, ele vai julgar todos, né? Todos. Há de julgar o mundo. Muito bem, todos, sem exceção. Mas agora tem aqui uma passagem em Lucas 2:1, Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas 2:1, que nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando, agora veja, tem Bíblia que coloca assim, todo mundo. Todo mundo. Tem outras que dizem toda a população do império. As Bíblias que dizem toda a população do império já estão fazendo uma interpretação de mundo. Entendeu? Então, o que foi? O imperador, ele convocou todo o mundo para recensear-se. É óbvio que a palavra mundo aí significa o quê? O Império Romano. Não está falando aqui, assim, dos povos que Roma não tinha alcançado. Não está falando da China. Eles não foram para lá. Não está falando, está só falando do Império Romano. O Império Romano. O mundo, tá? Agora olha a outra. João 12:19. João, Evangelho de João 12:19. Nós vamos ver aqui o uso da palavra mundo, que diz assim, João 12:19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Veja, irmãos, a palavra mundo aqui significa o quê? Terra habitada? Não. O mundo aqui significa cada pessoa? Não. Porque quando ele diz assim, eis aí vai o mundo atrás deles, quem estava falando isso? Ia atrás de Jesus? Ele ia? Não. O Pilatos ia atrás de Jesus? Não. Caifás ia atrás de Jesus? Não. O imperador, o César, ia atrás de Jesus? Não. Então veja só, os irmãos estão vendo que neste contexto aqui, mundo significa algumas pessoas. Tá certo ou não tá? Tá. Então os irmãos estão entendendo que a palavra mundo nem sempre quer dizer cada pessoa. Pelo contexto você já está anotando isto. Olha outra passagem. 8:26, João 8:26. João 8:26. Olha o que diz aí, Jesus falando: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, eu ouvi do Pai, o que eu ouvi, ele diz aqui, tenho, ou essas digo ao mundo. Mundo aí, irmãos, é cada pessoa. Lembre bem, Jesus Cristo só evangelizou o povo de Israel. Teve uma vez que ele saiu, foi para a terra de Tiro e Sidom, quando aquela senhora estava com a filha que estava possessa. Tiro e Sidom, saiu ali.
E ele disse: eu não fui enviado senão para a casa de Israel. Mas ele não foi para a Espanha. Jesus não pregou lá na Espanha. Jesus não pregou em Roma. Jesus não pregou na China. Jesus não pregou no Egito. Passou lá, não sei até que idade. Mas não temos relato de Jesus ir lá no Egito e pregar. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo que o que o pai dele falou para ele, ele diz para o mundo. O mundo que Jesus está se referindo é cada pessoa? Não. O mundo que ele está se referindo é praticamente o povo para quem ele pregou. Ou seja, ele está dizendo para todo mundo. Mas todo mundo não significa cada pessoa. Os irmãos estão entendendo? Mas vamos mais. Nós temos aí duas passagens bem interessantes. A primeira é João 6,33, Evangelho de João 6,33. Os irmãos podem anotar que, chegando em casa, pode ler com mais cuidado, né? Averiguar bem. 6,33 nos diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá, olha lá, vida ao mundo. Pergunto, dá ou não dá? Dá. João 6,33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, quer dizer aqui que ele dá a vida ao mundo. Ao mundo que ele se refere aqui é a cada pessoa. Ele dá vida a cada pessoa. Outra passagem. João 17, João 14, João 14, 17. João 14, versículo 17. Olha o que diz aqui. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora olha lá. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Os irmãos estão vendo uma distinção aqui entre mundo e vós? Ele diz bem claro: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Irmãos, o mundo aqui é cada pessoa? Se o mundo aqui é cada pessoa, como é que você recebeu o Espírito Santo? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Aí a gente pergunta: qual é esse mundo que Jesus está se referindo? Porque ele diz que o mundo não pode receber. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas vocês conhecem. Então olha a distinção. Ele fala de mundo e fala dos discípulos dele. Então, veja só, irmãos. Algumas passagens, quando usa a palavra mundo, note, não quer dizer necessariamente cada pessoa do mundo. Então isso tem levado, essas palavras mundo e todos, tem levado muitos irmãos a sempre interpretar cada pessoa. Não, mas está aqui, a Bíblia está dizendo que o mundo. Então geralmente você interpreta como cada pessoa. Se está dizendo o mundo, é cada pessoa, mas espere lá. Se eu pegar esse versículo aqui, dizendo assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, então é cada pessoa? Já vai dar problema, não vai dar problema, irmãos? Vai dar problema. Então, por favor, não interprete a palavra mundo sempre cada pessoa. Dependendo do contexto, ele pode ser o mundo habitado, ele pode ser o céu, a terra, o mar, ele pode ser as estrelas. Mas tem mais. Veja o capítulo 17, 9, de João mesmo. João 17 e o versículo 9.
Lá vai uma outra palavra que, aliás, a mesma palavra que Jesus Cristo usa, ele não mudou. Até no grego é a mesma palavra, irmãos. Cosmo, 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 cosmo. Não mudou uma palavra diferente. Mundo é cosmos. Agora olha lá. Diz assim, ó. Versículo 9. Jesus orando. É por eles que eu rogo. É por eles quem? Aqui no contexto é pelos seus discípulos, tá certo? Pelos seus discípulos. É por eles que eu rogo. Aí ele continua e diz: não rogo pelo mundo. Os irmãos estão vendo que aqui já, se você não estudar a palavra mundo, aqui já bagunçou. Aqui já criou uma bagunça. Por quê? Porque em um texto bíblico você leu assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não é? Deus amou ao mundo. Aí quando chega aqui no capítulo 17 de João, diz que Jesus não orou pelo mundo. Aí a gente faz assim, sinceramente. Você, irmão e irmã, você tem 10 filhos, 10 filhos. Aí você diz assim: eu amo os meus filhos. Eu pergunto, se você ama os seus filhos, você vai orar por quanto deles? Por 3? Por 4? Por 5? Por 7? Por quantos você vai orar? Se você ama os seus filhos, você vai orar pelos 10? É ou não é verdade? É. Então como é que pode Deus amar ao mundo e não orar pelo mundo? Os irmãos estão vendo que é incompatível? Os irmãos já podem ver que tem alguma coisa aí. Então veja só, você tem que entender o que é que ele quer dizer com o mundo neste contexto. Mundo aqui é cada pessoa, mundo aqui é alguns. Lembra que tem a tradução de alguns? Eis aí o mundo vai atrás dele. Os egípcios não iam atrás de Jesus. Os romanos não iam atrás de Jesus. Os chineses nem conheciam Jesus. Então você não pode interpretar mundo como cada pessoa. Dentro daquele contexto, o mundo era o quê? As pessoas que ouviam Jesus. Nós, irmãos, temos esse costume também. Você diz assim: olha, eu fui ontem no banco, olha, todo mundo estava lá. Sinceramente, todo mundo estava lá? Estava. Mas o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que tinha muita gente. Mas estava todo o ser humano da face da terra? Não. Então quando ele disse, o mundo inteiro vai atrás dele, era o mundo inteiro mesmo? Os irmãos estão vendo que você tem que olhar para a passagem e ver o que é que ele quer dizer com a palavra mundo. De novo, meus amados irmãos, nem sempre a palavra mundo quer dizer cada pessoa. Então aqui, quando ele ora, ele diz assim: eu oro por eles, pelos discípulos. Não oro pelo mundo. Que mundo é esse? A gente fica assim pensando: que mundo é este? Irmãos, eu acredito que uma passagem explica muito bem essa diferença. Veja que depois Jesus Cristo, aí mesmo em 17, lá no versículo 20, João 17, 20. João 17, 20. Jesus Cristo, na continuação da sua oração, ele diz assim: não rogo somente por estes. Ou seja, ele estava falando sobre os seus discípulos. Tá bom? Seus discípulos. Aí ele continua, ele diz: não rogo somente por estes. Bom, então agora ele vai rogar pelo mundo. Ele diz assim: mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do testemunho deles, por intermédio da pregação deles. Os irmãos estão vendo uma grande diferença que tem entre Deus o Pai e Deus o Filho. Deus o Pai amou ao mundo, Deus o Filho não orou pelo mundo. Olha que atrito tem entre os dois, né? É um atrito grande, né? Deus parece que é mais amoroso, Jesus Cristo não, Jesus Cristo é mais retraído. Não, embora que meu Pai amou cada pessoa, eu não vou orar por cada pessoa. Irmãos, não tem cabimento isso.
Logo, você precisa saber interpretar direito João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. O que ele quer dizer lá com aquele mundo? Tem que ser o mesmo mundo que Jesus orou. Porque se não foi o mesmo mundo que Jesus orou, tem alguma coisa errada. O filho vai orar pelo que o pai ama. O filho não pode orar por... Então os irmãos estão vendo o problema que dá essa palavrinha mundo. Mas eu acredito, irmãos, que tem aqui uma explicação no capítulo 10 de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10. E vamos ter aí, eu acredito, uma explicação da parte de Jesus Cristo. Dessa diferença de uns para com os outros, ora por um, não ora pelos outros. Veja o que diz aí em João 10, 25 a 27. João 10, 25 a 27. Diz assim, olha o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Agora olha o que ele diz. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Você já imaginou? Qual era a razão pelas quais aquele pessoal que estava ouvindo Jesus não acreditavam nele? Porque não eram das minhas ovelhas. Aí ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Bom, se as minhas ovelhas ouvem e me seguem, por que aqueles homens que estavam ouvindo Jesus não seguiam a Jesus? Porque não eram das ovelhas dele. Epa! Então quer dizer que neste mundo tem ovelhas que são de Jesus e tem ovelhas que não são de Jesus? Veja que ele diz depois uma coisa bem interessante a respeito de ovelhas, né? Ele diz, mais na frente, no versículo 16, aliás, atrás, né? No 16, lá no 16, João 10, 16. Note que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas tinha ovelhas de Jesus que ainda não estavam lá com ele. Ainda não tinham sido alcançadas. Aí Jesus Cristo diz o seguinte, João 10 e o versículo 16. Ele diz, ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. Quando ele fala de aprisco, ele está falando, obviamente, de dois apriscos. Este aprisco e aquele aprisco. Este aprisco, o aprisco de Israel. Aquele aprisco, aprisco dos gentios. Ele disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele diz assim, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, o que vai acontecer? Elas vão ouvir. Então haverá um só rebanho. Veja, o rebanho de Deus é composto pelo aprisco de Israel e aprisco dos gentios. Um aprisco aqui, outro aprisco ali. O aprisco lá em Israel, todo mundo em Israel era ovelha de Jesus? Era? Não. Ele disse para os judeus naquela época, vocês não creem em mim, vocês não me ouvem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então veja só, não basta apenas ser israelita. Você pode até ser um judeu e não fazer parte do rebanho de Jesus. A mesma coisa também é sobre os gentios. Ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Como é que vai conhecer as ovelhas de Jesus? É simples. As ovelhas de Jesus, cedo ou mais tarde, vão ouvir Jesus e vão seguir Jesus.
elas ouvirão a minha voz. Note bem, ele não está dizendo assim, olha, vai ter ovelha minha que talvez escute a minha voz. Não, ele diz, elas ouvirão a minha voz. A gente fica perguntando, como é que Jesus Cristo tem outras ovelhas? Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele só pregou para o povo de Israel, mas ele sabia que depois da sua morte, os apóstolos iam para todo mundo. Quem é que chama as pessoas? É Jesus. Eu posso ser o pregador, mas quem chama é Jesus. É Ele que chama as suas ovelhas. Como é que eu vou reconhecer as ovelhas de Jesus? Se elas seguem a Ele. Quem não segue a Ele, não é a ovelha dele. Se uma pessoa hoje não segue a Jesus, não quer dizer necessariamente que ele não é. Porque enquanto há vida, há esperança. Quem diria que aquele ladrão na cruz era ovelha de Jesus? Tinha um que não era ovelha dele, mas tinha outro que era. Mas ali ele entregou a vida no último momento. Mas era ou não era a ovelha dele? Era. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem. Me seguem. Então, uma pessoa pode escutar a pregação do Evangelho 1, 2, 3, 4, 5. Não quer dizer necessariamente que ele vai seguir na primeira. Porque note bem que Jesus Cristo disse. Ele não disse que quando elas ouvirem a voz do pregador, elas vão seguir. Ele não disse isso. Ele disse, elas ouvirão a minha voz. É por isso que nós falamos sobre vocação eficaz. Então, está tendo a pregação do Evangelho, as pessoas estão ouvindo, mas Jesus não chamou. Mas se Jesus chamar, vai vir. Elas ouvirão a minha voz e seguirão. E seguirão. Então, eu acredito, irmãos, aqui está a explicação do que ele fala entre eles, o mundo. Então, mundo pode significar mundo habitado. Mundo pode significar o universo. Mundo pode também significar uma outra coisa. Exemplo, vá lá para Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Mais um uso da palavra mundo, tá? 6,14. Olha lá o uso dessa palavra aqui nesse contexto. Diz assim, 6,14, Gálatas 6,14. Paulo dizendo, mas longe esteja de mim gloriar-me, não na cruz, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu pergunto aqui, irmãos, o mundo da qual ele está falando é cada pessoa? O mundo que ele está falando aqui é o universo, as estrelas, o mar? Não, eu não vou para a praia porque isso é do mundo. Não, eu não vou para a floresta porque isso é o mundo. O mundo está crucificado para mim. Ele está falando desse mundo, irmãos? A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. A floresta é boa, a praia é boa. Não, mas o mundo está crucificado para mim. Eu não quero saber do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Por causa de mais interpretações, é que a gente vê algumas pessoas falando bobagem. Porque eles não conhecem as Sagradas Escrituras. Eles não estão entendendo qual é o significado de mundo dentro do contexto. Qual é o significado, irmãos, de mundo aqui? Aqui, o mundo é o quê? O sistema corrupto do mundo. Então, mundo, nesse contexto, é um sistema corrupto. Para mim, o mundo está crucificado. Ele está falando do quê? Desse mundo corrupto, desse mundo pecaminoso. É desse mundo que ele está falando. Ele não está falando da água, do sol. Ele não está falando de cada pessoa. É o sistema do mundo corruptível, né? Também nós temos, 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Deixa eu ver. É o 15 a 17, tá? 15 a 17. Não, aqui na 1 Coríntios. Não.
Não é esse, não. É um outro. Não é esse. Não é essa referência, não, irmãos. É aquela mesma referência, 2:15, essa daqui, ó. É 1 João, tá? Não é 1 Coríntios, não. 1 João. 1 João 2:15 a 17. 1 João 2:15 a 17. O mesmo mundo que Paulo cita lá, ele diz que o mundo estava crucificado para ele. Olha o que diz aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo... Aí ele vai dizer o que é que tem no mundo. Porque tudo que há no mundo, eu pergunto, oceano tem no mundo? Tem. Vegetação tem no mundo? Tem. Animais tem no mundo? Tem. Mas a pergunta é sobre esse mundo que ele está falando? É sobre esse mundo que ele está falando? Aí o João especifica aqui. Porque tudo que é no mundo, lá vai. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, veja só, irmãos. O mundo do que o João está falando aqui é o mesmo mundo de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. Mas que coisa, né? Deus amou o mundo e eu não posso amar o mundo. Não ameis o mundo. Mas agora deu uma confusão. Quer dizer, Deus amou ao mundo e eu não posso amar o mundo. Onde já se viu isso? Os irmãos estão vendo? Você não pode interpretar a palavra mundo, dar mesmo significado para ele em todo lugar. O que é que nós estamos tentando aqui, irmãos? Nós estamos tentando entender o que é que São João está dizendo. Que Jesus Cristo não é apenas a propiciação pelos meus pecados, mas pelo do mundo inteiro. Opa! Agora os irmãos já sabem que o mundo não é igual em todo lugar. O que o João quer dizer com isto? Mas temos mais ainda. Temos mais palavra mundo para frente. João 14:30. Evangelho de João 14, e o versículo 30. Que nos diz assim... João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. É interessante isso, né? O príncipe do mundo. Mas que mundo é este? Que ele está falando aqui, o príncipe do mundo. Olha 1 João 5,19. 1 João 5,19. Olha o que ele diz aí. Diz assim, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Aqui é um grupo ou não é um grupo? Somos de Deus, é um grupo. E olha o que ele diz mais. E que o mundo inteiro é do diabo, jaz do maligno. Agora que confundiu mesmo, irmãos. Lembra que o João disse? O João disse, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. E agora ele chega e diz aqui que o diabo, o mundo inteiro jaz do diabo. Pronto, não sei mais nada. É do diabo ou é de Deus? Jesus Cristo morreu com propiciação para pagar o mundo inteiro? O mundo inteiro significa cada pessoa? Então aqui, quando ele diz que o mundo inteiro jaz do maligno, quer dizer que tu é do maligno? Os irmãos estão vendo, irmãos, como é tão fácil você fazer uma má interpretação da Bíblia? Você pega um texto, aí você pega aquele texto, aí você está muito seguro, aí você diz mesmo assim, não, está aqui, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo. E amou ao mundo aqui quer dizer é cada pessoa. Cada pessoa?
É isso mesmo? Se ele amou cada pessoa, por que Jesus não orou pelo mundo? Você está vendo o problema que está dando aí? Você tem que saber, a Bíblia não se contradiz. Não há contradição na Bíblia. O que é que tem? Problema na minha cabeça e na sua. Tem um probleminha aqui na minha cabeça, tem um problema na sua cabeça. A Bíblia não se contradiz. Então o que está acontecendo? Você tem que saber fazer a verdadeira interpretação. Como é que você pode encontrar uma verdadeira interpretação? Encontre os versículos explícitos. Os versículos explícitos vão governar os versículos implícitos. Então, um versículo que é muito claro, ele tem que governar um versículo que é obscuro. Exemplo, a Bíblia não diz assim que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus se arrepende? Não, a verdade está explícita. Aí você vai ler lá nos livros da lei e diz assim: pesou no coração de Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem. Aí você diz, a Bíblia se contradiz. Aqui diz que Deus não se arrepende, e aqui Deus diz que Deus se arrependeu. Aí você fica assim, e agora? Não, a verdade está explícita. Deus não se arrepende. E esse versículo aqui, pastor, como que eu vou entender? Tente ajustar esse versículo aqui dentro. Então, para isso que você tem que procurar comentarista. Se você não chegou lá, se você não tem mesmo, eu não consigo solucionar isso, pegue comentário, leia um comentário, vários comentários, 1, 2, 3, para ele ter uma explicação, o que ele quer dizer com isso? Aí vai dizer mesmo assim, aqui o contexto, não é que Deus se arrependeu, porque veja, Deus é onisciente, Ele sabe tudo que vai acontecer, Ele que fez os seus decretos, como que Ele vai se arrepender de algo que Ele já sabe que vai acontecer? Não tem hipótese. Então, qual é o significado da palavra se arrependeu? Se entristeceu. Deus se entristeceu. É isso que a palavra quer dizer. Sim. Então, veja só. Nas Sagradas Escrituras, você vai sempre tomar o versículo explícito para explicar os versículos implícitos. Não pode dar choque. Não pode ter contradição. Tá certo? Então, aqui, que mundo é esse? Um mundo jaz do maligno. Qual é esse mundo? O mundo mesmo que ele coloca, que é o reino de Satanás. Tá? E tem um outro mundo, eu disse era 5, João 18:36. João, Evangelho de João 18:36. Agora os irmãos estão assim, poxa vida, eu não sabia que tinha tanto significado a palavra mundo. Eu pensava que era só um. Mas o irmão está vendo que não tem só um? Tem pelo menos 5, né? 18:36. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. O que ele quer dizer mundo aqui? Aqui é o quê? É o mundo humano. O mundo dos seres humanos. O meu reino não é deste mundo humano, no César, esse pessoal todo. Não é desse mundo, não. Se fosse, os meus ministros vão vir atrás assim mas não é desse mundo. Então, os irmãos estão vendo o uso da palavra mundo. Mundo pode significar o que, irmãos? Mundo pode significar o planeta Terra, o universo. Mundo pode significar o que mais? Muitas pessoas, cada ser humano, pode significar cada ser humano, mas também pode significar o Império Romano. Mundo também pode significar algumas pessoas. Eis aí, o mundo vai atrás dele. Algumas pessoas, não é o mundo todo, né? Mundo também pode significar a corrupção, o sistema corruptivo. O mundo está crucificado para mim. Não ameis o mundo. Que mundo é esse? O mundo corruptível, o mundo de pecado. É esse mundo que ele está se referindo. Tá? E o mundo
que é o governo humano, ou que é dos humanos. O meu reino não é deste mundo. Desse mundo dos seres humanos aqui, que tem reis, presidentes, não é deste mundo. Mas também reino de Satanás, o mundo como reino de Satanás, o mundo jaz do maligno. Eis, vem aí o príncipe deste mundo. Então os irmãos estão vendo os vários usos de mundo. Mas aí o irmão pode dizer o seguinte: bem, pastor, agora já sabemos que existem vários tipos de interpretação da palavra mundo. Mas o nosso texto, pastor, o nosso texto é 1 João 2:2. Que Jesus Cristo não é apenas a propiciação pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então você já sabe que a expressão mundo inteiro nem sempre significa cada pessoa. O mundo inteiro jaz do maligno. Você está vendo? Então você não pode interpretar mundo inteiro cada pessoa. Mas aí como a gente vai solucionar essa questão? Note bem, irmãos. Nós temos que entender que na época do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, havia uma divisão entre judeus e gentios. Os judeus achavam que o Messias vindo é salvação só para os judeus, não era para gentios. Qual é a prova disso? E aqui eu cito, assim de cor para os irmãos, o Atos 10, 25 a 29. Eu vou só contar a história porque o tempo está curto. Em Atos 10, 25 a 29, fala do apóstolo Pedro entrando na casa de Cornélio. Ele não entra na casa do Cornélio? Por que ele vai para a casa do Cornélio? Porque Deus mostrou para ele no lençol que ele não deve comparar ou achar que os gentios são impuros. Quando ele chega na casa do Cornélio, ele diz assim: olha, vocês sabiam que para nós judeus não é lícito entrar na casa de gentio. Mas Deus me disse para não fazer exceção de pessoas. Deus me disse que não é para eu fazer... Por quê? Porque na cabeça do judeu, salvação é só para o judeu. Não era para o restante do mundo. Então, os escritores neotestamentários, quando ele ia se referir a Jesus Cristo, ele não dizia que Jesus Cristo era o salvador dos judeus apenas. Ele dizia que Jesus é o salvador do mundo. O que é que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, que Jesus Cristo não veio apenas para salvar judeus, mas que Jesus Cristo veio para salvar gentil também. Ele é o salvador do mundo. Por quê? Porque não tem outro salvador. Mas não quer dizer que ele veio salvar cada pessoa. Aí você vai dizer, o quê? Vamos lá comigo. Jó 42. Vá lá para Jó 42. Eu sei que esse estudo a gente ainda vai continuar, porque ele não é tão simples de assim alguns serem convencidos, né? Jó 42, versículo 1 e 2. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim, olha: então respondeu Jó ao Senhor. Olha lá. Bem sei que tudo podes. Pode ou não pode? Pode. Tudo pode. Aí olha aqui. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Então preste atenção. Quando Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, qual era o plano de Deus? Diga para mim qual era o plano de Deus. Qual foi o plano de Deus quando ele tomou Jesus Cristo e enviou Jesus Cristo para esse mundo? Qual era o plano de Deus? Que Jesus Cristo salvasse cada pessoa? Esse era o plano dele? Irmão, se esse foi o plano de Deus, Jesus chegou atrasado. Tá bom? Preste atenção. Principalmente você que entende que mundo é cada pessoa.
Deus amou ao mundo e enviou o seu Filho. Aí você diz assim: olha, mundo aqui é cada pessoa. Aí eu te faço uma pergunta: cada pessoa a partir de quem? A partir de Adão ou a partir de Jesus para frente? Qual é a tua resposta? Deus amou ao mundo. Tá bom, legal. O que você entende por mundo? Olha, pastor, é cada pessoa. É cada pessoa? É. Me diga uma coisa: é desde Adão até o último que vai nascer nesse mundo? Ou é só de Jesus para cá? Aí você é forçado a dizer que é desde Adão. É ou não é? É, você é forçado. Porque se você disser que é só de Jesus para cá, não é todo mundo, porque tem mundo ainda para trás. É ou não é? É, mas tem mais uma outra coisa. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz, já tinha miríades e miríades e miríades de pessoas no inferno. Tinha ou não tinha? Tinha. Então, quando Jesus veio a esse mundo, que Deus enviou o seu mundo, que Deus enviou o seu Filho para salvar, para ser o salvador do mundo, né? Não era salvador de quem já estava no inferno. Era ou não era? 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 Os irmãos estão entendendo? Se você disser que mundo é cada pessoa, então também são pessoas que estão lá no inferno. Eu pergunto: o que é que a morte de Jesus Cristo pode fazer para alguém que está no inferno? O que pode fazer? Nada. Então eu pergunto de você: Jesus amou o mundo inteiro? Cada pessoa? Até aqueles que estavam já no inferno? Porque Jesus Cristo morreu no ano 30. Ele morreu no ano 30. Caim já estava no inferno. Já tinha muita gente lá dentro do inferno. Então, mundo é cada pessoa? Quando nós paramos para pensar, irmãos, aí você já começa a recuar um pouquinho, né? Você já começa: eu pensava. O problema é que a gente não para pensar. A gente não pega as escrituras para meditar. A gente pega assim como se Jesus Cristo, como se o mundo começou com Jesus. O mundo não começou com Jesus. Jesus Cristo veio nos finais dos tempos, veio no ano primeiro. Sabe quanto tempo tem para trás de Jesus? Tem 4.000 anos, mais ou menos. Para trás de Jesus. 4.000 anos. Sabe quantas pessoas tinham antes de Noé? Quantos anos? 1.000 e tantos anos. Milhares de pessoas morreram. Jesus não tinha nem vindo ao mundo. E depois de Adão até Jesus Cristo, os babilônicos, os assírios, os gregos, medos e persas. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Deus amou esse pessoal também? Deus amou ao mundo? Aí diz assim: de tal maneira que deu o seu Filho. Aí lá vem o versículo: para que todo aquele que nele crê. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos os seres humanos nascem com fé? Todo ser humano nasce com fé? Não. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ah, é? Com o que é que eu creio, irmãos? Não é com fé? É ou não é com fé? Mas para eu crer, eu não tenho que ter fé? A fé nasce comigo? Não. Quem é que me dá fé? É Deus. É ou não é Deus? Para todo aquele que nele crê. Quem é que vai crer, irmãos? Quem é que vai crer? Aqueles para quem Deus deu fé. É ou não é? É ou não é? Aqueles para quem Deus dá fé. Porque se Deus não dá fé, ele não vai crer. Então Deus tem que dar fé para ele. Quem são estes? E com esse eu termino. Próxima semana a gente continua. Leia Tito 1:1.
Tito 1:1. E aí, próxima semana a gente continua. Mas é só para você não sair daqui sem saber para quem ele dá fé, né? Tito 1:1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus. Dos eleitos de Deus. Então, Deus amou ao mundo? Quer dizer o quê? Que ele amou judeus e gentios. Tá certo? Para que todo aquele que nele crê, quem é que vai crer? Quem ele dá fé. Você já sabe que mundo não é cada pessoa. Que quando Jesus veio, já tinha gente no inferno. Que quando Jesus veio, muita gente já tinha passado. Então, o mundo no contexto quer dizer judeus e gentios. Quando João disse, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro, ele quer dizer o quê? Não é só propiciação por nós judeus, não é só propiciação para a nossa congregação, mas pelo mundo inteiro. O mundo inteiro quer dizer outros, gregos, romanos, africanos, de toda parte, mas cada um? Não. Cada uma das suas ovelhas, que estão dispersas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um único pastor. Então, estes são por quem Jesus morreu. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu grande amor para conosco. Leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua paz, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.